Muito bom. Essa semana eu fui muito abençoado com uma visita, eu e a Jane. Temos um amigo de muitos anos que é pastor em Recife e ele mandou um recado 2 horas antes de chegar a Prudente, dizendo: olha, se vocês puderem, nós vamos passar em Prudente e vamos almoçar aí na cidade. E se puderem estar conosco, vai ser muito bom. E nós fomos almoçar juntos, ele, a esposa, eu e a Jane, mais um outro casal de pastores também. E há muitos anos eu não via este pastor, essa pastora. Estudamos juntos nos idos lá de 78, 80. Foi ele que escolheu me encontrar. Ele escolheu me encontrar. Eu estava uma vez num congresso e eu fui tomar café no lugar de reuniões, no lugar das refeições, e aí me sentei sozinho numa mesa, e as pessoas começaram a chegar, e de repente chegou o preletor principal do congresso, uma pessoa muito famosa. Se eu falasse o nome dele aqui, você ia saber de quem se trata. E ele tinha muitas mesas para sentar, mas ele escolheu sentar onde eu estava sentado. E eu fiquei surpreso por ele ter escolhido aquela mesa, escolhido sentar do lado de alguém que ele não conhecia, não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum dever de sentar ali do meu lado. Poderia sentar perto das pessoas que ele se conhecia, mas ele escolheu sentar naquele lugar. Deixa eu fazer uma pergunta para você: que tipo de relacionamento hoje você tem com alguém? Vou fazer uma outra pergunta: quais são as pessoas com quem você se relaciona porque você escolheu? Você escolheu. Não é um relacionamento casual ou não é um relacionamento natural. Por exemplo, você não escolhe manter o relacionamento com os seus filhos ou com alguém da sua casa, com as pessoas com quem você trabalha, lá do departamento, da seção onde você tem a sua vida profissional. Mas talvez no meio destas pessoas você pode escolher se relacionar e dizer: eu quero investir tempo, eu quero conhecer melhor esta pessoa, eu quero ajudar esta pessoa. Talvez seja alguém necessitado e alguém com quem você pode interagir intencionalmente. Eu quero fazer essa pergunta a você hoje. Quando nós nos relacionamos com alguém porque queremos, porque escolhemos, é muito diferente do que quando nos relacionamos com alguém que naturalmente vamos nos relacionar, porque somos da mesma família ou porque trabalhamos no mesmo lugar. Mas quando investimos tempo e gastamos a nossa energia, a nossa preocupação para encontrar alguém, talvez em grande necessidade, ou não, mas nós tomamos a iniciativa de ir encontrar essa pessoa, aí as coisas mudam. Quem é escolhido, quem está do outro lado dessa escolha, se sente tão abençoado, não é? Tão feliz, é tão gostoso quando este relacionamento flui, porque houve uma intencionalidade, uma escolha. É sobre isso que eu quero falar hoje, no nosso relacionamento com Deus. Eu quero compartilhar com você. Eu tenho sido tão abençoado nestes dias, quando tenho lido e relido, e lido novamente, e lido. Eu não sei quantas vezes eu já li os primeiros capítulos do livro do Gênesis, desde novembro, quando Deus começou a me mostrar uma palavra para trazer para a igreja nestes dias de início de ano, as primeiras semanas do ano. E eu quero compartilhar com você hoje, na verdade, o que é um pouco de continuação de domingo passado. Se você não sabe o que foi dito domingo passado, você pode olhar no nosso aplicativo e ouvir a palavra sobre o dia do descanso. E sobre o dia do descanso, nós precisamos nos lembrar agora, para depois entrarmos no outro assunto de hoje, que o dia de descanso que Deus estabeleceu depois de ter criado o céu e a terra e todas as coisas, o dia do descanso é um símbolo. E nós vimos domingo passado que precisamos descobrir
em todos os dias da nossa vida, um tempo que podemos chamar de sábado, que significa descanso, que significa encontro com Deus. E não ficarmos nos perdendo no dia da semana. Não é este o princípio. Não é o princípio que Deus estabeleceu aqui, não é que seja o 7º ou o 6º ou o 1º dia da semana, aquele dia que guardamos. E esta palavra guardar tem significado tão confuso para tanta gente, e não vem o caso aqui, porque é apenas uma lembrança do que foi dito domingo passado. Mas cada dia que eu decido, e você decide, achar um tempo no seu dia para encontrar-se com Deus e ser cheio da presença do Espírito Santo, olhar para a palavra, para a Bíblia e orar e entrar na presença de Jesus, aquele tempo é o tempo do seu sábado. Então amanhã, você e eu vamos ser desafiados, convidados, vamos ter oportunidade de encontrar no nosso dia um tempo que nós vamos poder chamar de sábado. Eu e a Jane temos um tempo que nós chamamos de sábado, ou nós chamamos de momento devocional. Só estou usando o símbolo aqui. Todos os dias, perto das 7 horas da manhã. Se você for em casa, você pode ir, bater lá, tomar um café comigo e com a Jane, e você vai participar do nosso tempo devocional. 15 para 7, mais ou menos, às vezes 6:30, às vezes um pouco mais tarde. Esse é o nosso tempo juntos. E depois cada um encontra um tempo de 10 minutos, de 20 minutos, de 1 hora, do que é possível naquele dia de encontro com o Senhor. Esse é o seu princípio do dia do descanso. É isso que nós precisamos praticar. Então, o primeiro símbolo deste relacionamento com Deus, que nós vimos domingo passado, é o dia do descanso. O segundo símbolo nós vamos ver hoje. E quando eu comecei a estudar esse segundo símbolo, eu pensei neste relacionamento por livre escolha. Escolha. Eu escolho me relacionar com o Senhor. O sábado, Deus cria e estabelece para Adão e Eva. Mas quando vamos olhar para este outro símbolo, é um símbolo da escolha. Eu preciso tomar a decisão se eu vou usufruir do que Deus providenciou e preparou para mim ou não. Este símbolo está no capítulo 2, e eu convido você para abrir ali, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Gênesis 2, versículo 9. Diz: o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o entendimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 9, capítulo 2 de Gênesis. Esse texto fala de 2 árvores que Deus estabeleceu. E aí então deu à sua criatura a oportunidade de escolher. Estavam ali as árvores do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, a árvore da vida. E diz o texto, continuando o versículo 16 agora: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus está estabelecendo aqui uma aliança, um pacto. Todo pacto, toda aliança, todo voto, toda promessa inclui privilégios, mas também inclui responsabilidades. Se você passou por uma cerimônia de casamento, você, nas suas
seu voto ou no seu compromisso da aliança, você estabeleceu alguns privilégios, ter a pessoa como seu cônjuge, como sua esposa, como seu marido, mas também você assumiu responsabilidades, cuidar, amar, ser fiel. Aqui Deus está estabelecendo um pacto, uma aliança, e Ele inclui este privilégio. Coma livremente, as aves são agradáveis. Às vezes a gente acha erroneamente que a única árvore agradável aos olhos era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus fez brotar da terra todo tipo de árvore, e elas eram muito agradáveis, bonitas, como um pé cheio de manga, colorida, amarela, vermelha. E você pode imaginar a sua fruta preferida. Mas Deus estabelece uma condição, uma responsabilidade, e desperta na sua criatura a capacidade de escolha pelo relacionamento. Ele diz: desta, porém, não coma. O que estava em jogo, amados irmãos, não era o fato de ter um fruto envenenado. Há uma série de bobagens, de mitos, de fantasias sobre a árvore. O tipo da fruta, qual era a fruta, o que ela produziu, por que ela foi causa do pecado, por que ela trouxe tanto dano. A questão é muito mais simples. Deus estava chamando a sua criatura para um pacto, não para cumprir uma lei, mas para andar em aliança com Ele. E como criatura semelhante a Ele, capaz de tomar decisões, Deus então diz: olha, eu estabeleço com você uma aliança, um pacto. Entre comigo nessa aliança. E a aliança é simples, você só não pode fazer isso. Deus está chamando a fidelidade, ao relacionamento. A mesma coisa que está acontecendo hoje comigo e com você. Deus está nos chamando a um relacionamento por decisão. Esse é o tema desta noite. Eu me relaciono por escolha. Por escolha, não por necessidade, não por tradição, não por barganha, não porque eu estou precisando de Deus. Eu me relaciono com o meu Criador e o meu Senhor porque eu escolho amá-lo. Esta é a suma, é o resumo da história das árvores do jardim. Acontece que nós transformamos este relacionamento em um monte de regras. Há tantas regras no relacionamento com Deus. Há regras sobre quantas vezes orar por dia, como orar, quanto ler da Bíblia, as obrigações religiosas, ou as obrigações devocionais, coisas que deveriam ser no fluxo de um relacionamento de amor, passam a ser regras e normas, como os usos e os costumes que às vezes algumas igrejas impõem sobre a sua membresia. Não pode comer aquilo, não pode usar isto, não pode assistir aquilo outro, a roupa tem que ser assim, assado, o cabelo tem que ser dessa maneira ou daquela. Esse legalismo que transforma o relacionamento com Deus em cumprimento de lei, de obrigações. O que Deus estabelece com Adão e Eva é um relacionamento livre, de escolha. Eu escolho comer do fruto da árvore da vida, e escolho porque Ele me disse não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós preferimos regras, nós preferimos leis. Por isso temos às vezes tanta dificuldade de encontrar uma pessoa que quer entregar a vida a Jesus, mas ainda está com a vida bem bagunçada. Sabe aquela pessoa que ainda está com hábitos ruins,
que nem ela mesma gosta. E ela está ainda com aquela aparência, com aquele jeito de gente bem longe de Cristo. E é tão difícil para, às vezes, quem já está engajado na igreja, quem já vive na família da fé, receber essa pessoa, porque ela não está cumprindo ainda as regras, entre aspas, de como deve viver uma pessoa crente, que ama Jesus. Porque a gente prefere a regra, a lei, do que o relacionamento, do que o amor. Mas enquanto isso, Deus acolhe como a pessoa está. Essa foi a atitude legalista, julgadora, que o irmão do filho mais velho teve na parábola. Lembra da parábola do filho pródigo? Enquanto o pai o abraça, sujo, imundo, ainda cheio de roupas esfarrapadas, sem tomar banho, comendo a comida dos porcos, chegando de uma longa viagem, e o pai o abraça e o acolhe, o irmão mais velho diz: este não é bem da família mais. Ele mesmo dizia: eu nem sou digno mais de ser tratado como filho, porque ele sabia que não cumpria as regras, mas o pai, que representa Deus, abraça este filho e o traz para o relacionamento, e o limpa, e o purifica, e o ama, e o inclui de volta na família do jeito que ele estava. É disso que se trata a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se trata de uma escolha. A árvore da vida é a árvore que concede relacionamento, é a árvore que dá a sombra do prazer, a sombra da alegria. A árvore da vida é a árvore que produz vigor, é a árvore do encontro, é a árvore do ouvir a voz de Deus, de ter orientação, de ter comunhão com o Criador. É a árvore de ser abraçado por Deus que nos ama. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era proibida porque o seu fruto era podre. Não, seu fruto era bom. Era tão bom que era agradável aos olhos como as outras. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal traria, e o Criador sabia disso, um afastamento, uma impossibilidade, veja bem, uma impossibilidade de reatar o relacionamento, porque ele seria quebrado. O pacto seria desfeito, a aliança seria quebrada. E então, quando o homem quisesse voltar para o relacionamento, ele não poderia, porque ele era criatura, ele não era divino. Ele não podia escolher. Deus sabia o conhecimento do bem e do mal, Deus tinha. Você acha que Deus ficou desesperado? Ele ficou chocado? Ou ele ficou sem saber o que fazer quando Lúcifer se rebelou contra o Criador? Deus sabia de todas as coisas. Deus não se apavorou, não ficou encurralado, não ficou no paredão. Ele tinha conhecimento do bem e do mal, o que era o bem, mas na sua divindade, no seu poder e na sua santidade, ele era incapaz de produzir o mal, diferente a criatura. Por isso, Lúcifer jamais poderia voltar a ser santo e perfeito, porque ele é criatura. Por isso, quando Deus diz ao homem, não coma deste fruto, é porque Deus sabe que como criatura, ele não poderia voltar ao estado de santidade, porque a quebra da aliança estaria estabelecida.
Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é não querer dar continuidade ao relacionamento com Deus, é escolher o não, é escolher o não. E essa é a escolha que eu e você temos todos os dias, de onde vamos nos alimentar, como vamos nos relacionar com o Senhor. O homem agora não é mais perfeito, ele não é capaz de se reconciliar, porque ele quebra a aliança. É como se você imaginasse alguém que é contaminado pelo vírus, pelo corona, e essa pessoa então decidisse que ela por si só vai rejeitar esse organismo que entrou no seu corpo. Impossível. Ninguém é capaz de, pelo seu próprio esforço, por força da mente ou por qualquer outra coisa, sanar esse problema. Você vai precisar de intervenção, ou de um remédio, ou de algum tipo de tratamento. Assim também, quando o pecado entra em nós, pela quebra da aliança, nós somos incapazes de resolver o nosso próprio problema. E o que acontece é que, como símbolo deste relacionamento, quando este relacionamento é quebrado, o homem vai começar a tentar resolver o problema por si mesmo. Por si mesmo. O homem, então, se esconde de Deus e, quando percebe que está nu, ele e a mulher, ambos, fazem roupa, e essas roupas são feitas de folhas, porque era o que eles tinham na mão. Pegaram lá algumas folhas, não é? As maiores possíveis, e fizeram uma roupa, tentando resolver. Irmãos, a questão aqui não é roupa, não é cobrir a nudez, a questão aqui é cobrir o pecado, é tentar reabilitar a aliança, é tentar voltar ao relacionamento. Como é que eu vou me apresentar perante o Criador se eu quebrei a aliança e eu rejeitei o que Ele havia me proposto? Então eu me cubro para que eu possa ser aceito. É isso que o homem, é isso que nós fazemos o tempo todo. O tempo todo nós estamos tentando encontrar meios para sermos agradáveis a Deus. Então tentamos viver bem, moralmente, tentamos estabelecer ética, tentamos ser retos, justos, honestos, bons. Há pessoas que tentam, através de religiões, um processo de mudança, de aperfeiçoamento, como alguns dizem, né? Somos uma pedra bruta que precisa ser burilada, precisa ser moldada pelo arquiteto, por Deus, pelo Criador. Você precisa ir mudando a sua vida, melhorando a cada dia. Isto tudo é roupa de folha com as quais nós tentamos nos apresentar diante do Criador para remediar o nosso problema. E ao invés de nos relacionarmos intencionalmente com Ele, do jeito dele, e buscarmos a solução do ponto de vista dele, a gente tenta formar então estas regras de conduta. Por isso é tão comum a gente ver pessoas elogiando pessoas que morrem pela retidão da vida, pela honestidade que teve, porque foi uma boa pessoa, e etc, etc. É porque nós temos em nós o desejo, a necessidade de nos reconciliarmos com o Criador. Mas não deu certo. Como não daria certo? Porque a rejeição da aliança não tem outra saída a não ser a providenciada pelo próprio Criador e estabelecedor da aliança. Quando a serpente fala para Adão e Eva, ele diz assim: certamente vocês não morrerão, podem comer
Sabe por que Deus impediu vocês de comerem desta árvore? É porque Ele sabe que se vocês comerem desta árvore, vocês serão como Ele. Interessante que Lúcifer quis ser como Deus, que irá ascender aos céus como Deus. E ele diz a Adão e Eva, vocês serão como Deus, por isso que ele proíbe. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus é um estraga-prazer, Ele quer a alegria só para Ele. Ele não reparte com a criatura. Ele quer ficar com o lado bom das coisas e dar a você apenas responsabilidade. E Ele inverte aquilo que Deus havia dito, há uma vida na árvore da vida, podem comer. Mas a serpente diz, Deus não quer compartilhar com você coisas boas da vida. Ele é um estraga-prazer. É isso que o Criador é, um estraga-prazer. Por isso que Ele proíbe vocês disso. Gente, e vamos ser claros aqui. Há muita gente que vê Deus como estraga-prazer. Deus diz assim, olhe, guarde o relacionamento sexual para o casamento. E aí alguém olha esse tema e diz, mas como que pode um pensamento tão retrógrado como esse? Deus é contra a alegria, contra o prazer. E a pessoa não sabe do que ela está falando, porque ela não entende, na verdade, o significado do relacionamento sexual. Como Deus Criador criou e para que Ele criou o relacionamento sexual. E há um juízo estabelecido sobre esse tipo de conversa, quando se diz isto é a visão puritana, castradora que os cristãos têm, ou que os evangélicos têm, ou quem quer que seja tem. E aí a gente poderia tomar muitos outros temas que aos olhos humanos parecem tão chamativos. Se você toma o tema da pornografia, por exemplo, que aos olhos humanos atrai, satisfaz, agrada a carne, os sentimentos, a alma, mas destrói a pessoa. Há muito tempo atrás, conversando com um homem, e ele estava me dizendo da dificuldade dele, esse homem casado, já há mais de 6 meses antes, não tinha sequer interesse sexual pela esposa, não tinha relacionamento sexual, porque a dependência da pornografia era tão grande na vida dele, que o prazer agora só estava relacionado ao prazer da pornografia digital. E aí nós conversamos, e como foi difícil o processo do abandono desta árvore podre, porém de aparência boa, desse alimento podre. E a chave desta solução nasceu no relacionamento diário com a oração, com a Bíblia, na vida deste homem. Nasceu dessa necessidade dele se alimentar da árvore da vida, isto é, deste relacionamento intencional, por escolha. Se há alguma coisa que está sendo fruto da árvore, da tentação, da atração, do conhecimento do bem e do mal, de um afastamento do propósito de Deus na sua vida, não há outra alternativa a não ser voltar-se para este relacionamento por intenção, por escolha, na árvore da vida. A árvore da vida é símbolo de alguém que busca em Deus este alimento que revigora, que cura, que sara. Talvez a sua árvore do fruto que conduz à morte seja
uma mágoa, seja um rancor, seja uma história de vida muito difícil que alguém fez você passar há pouco tempo ou há muito tempo atrás. E esta árvore, você volta nela o tempo todo e você se alimenta dela, e não há outra alternativa a não ser dizer: Senhor, eu quero me relacionar com a árvore da vida, e intencionalmente eu busco este alimento para ver este outro ser destruído em mim. Assim como Eva e Adão, quando viram aquela proposta tentadora de Satanás, enganosa, porém bonita e atraente, comeram da árvore da vida, eu e você também somos chamados todo dia para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim também eu e você, todo dia, estamos sendo chamados à atenção para comer dessa árvore estragada, para quebrar o pacto com o Senhor, para deixar o fruto da vida. Todo dia. Todo dia o relacionamento com Deus tem que ser alimentado, buscado, cultivado intencionalmente, por escolha. Amanhã, você e eu vamos ter que decidir: a minha vida vai ser moldada pela árvore da vida ou pela outra? As minhas atitudes, a minha resposta às coisas, às tentações, aos desafios da vida, vai vir o vigor da árvore da vida ou da outra? Talvez você seja assediado pelo medo, e aí você vai ter que de novo voltar para este relacionamento com Deus e dizer: onde eu vou buscar a energia, a força, a direção para responder a este medo? Onde eu vou buscar a energia, o alimento para responder à mágoa, ao rancor, à ira, ao desânimo? Todos os dias, nós vamos ter essa escolha. E nós vamos ter que dizer qual o relacionamento que nós vamos querer ter. Eu fico pensando, e aqui a Bíblia não fala, né? A Bíblia não entra nesses detalhes, mas eu fico pensando assim: Eva poderia ter acatado a Deus, não é? Ela poderia ter ouvido aquela voz do engano, a voz da sedução, e disse: não, eu não como dessa árvore, eu tenho um pacto, eu me relaciono por escolha com Deus. A mesma coisa acontece comigo e com você. Todo dia, você homem, provavelmente todo dia, você tem que escolher ter o olhar de sedução, ter o olhar de busca pela sensualidade ou não. Todo dia. Quais são as situações que envolvem a sua vida que você tem que escolher? Eu escolho o relacionamento com o Senhor. Eva poderia também ter perguntado a Deus: Senhor, o que eu faço? Eu quero te ouvir, Senhor, o que eu faço? Irmãos, há situações na nossa vida que a gente não sabe o que faz. Há crises que acontecem nos nossos relacionamentos que a gente não sabe o que fazer. Porque às vezes não estamos sendo nós os provocadores. Não estamos sendo nós os que iniciamos aquele problema. E a gente não sabe o que fazer. Eva poderia ter perguntado, Adão poderia ter perguntado: o que é que eu faço nesta hora? Estou ouvindo uma voz ali daquela árvore, daquela direção. O que é que eu faço, Criador? O que é que eu faço, meu Senhor? Assim como eu e você precisamos perguntar também, ao invés de tomarmos decisão, dizermos: Deus, o que eu faço? Deus, eu não estou vivendo bem com o meu cônjuge, o que eu faço? Essa voz permanente da sedução, da tentação,
do abandono, de tomar decisões erradas, todo o tempo está no meu ouvido. O que eu faço, Senhor? Senhor, este relacionamento com esta pessoa não está bom, mas eu não sei o que fazer. Não sei como me livrar disso. O que eu faço? Se Eva tivesse perguntado, Deus teria dado instrução, porque Deus já havia dado tantas instruções antes. Mas o que nós fazemos? Nós queremos agradar o nosso coração. Eu sinto que eu devo fazer isso. Que triste, porque atrás desse sentimento às vezes vem decisões que depois vão gerar arrependimento, dor, tristeza. Eles poderiam ter perguntado, eles poderiam ter esperado. Veja, Adão e Eva poderiam ter esperado. Fico pensando se eles olhassem para aquela árvore e dissessem, não, espera aí, até amanhã eu preciso pensar, deixa eu pensar. E aí quando eles fossem se encontrar com o Criador, no fim do dia, eles iriam colocar a cabeça no lugar e dizer, não, eu rejeito a tentação, não é? Você precisa esperar também. Às vezes relacionamentos que começam com tanta pressa ou com tanta urgência, decisões que são tomadas sem reflexão, vão gerar dor depois, sem conselho. Fiquei feliz hoje de manhã quando um jovem veio conversar comigo, com o pastor Fábio, e ele estava contando o resultado de uma conversa que tivemos a semana passada, domingo à noite, a respeito de decisão. E eu conversei com ele domingo passado, e quando ele me pediu a minha opinião, eu a dei e orei com ele. E ele veio contar o resultado. Pastor, eu comecei a orar depois da nossa conversa, e Deus dirigiu de forma tão especial, de forma tão clara essa semana, e as coisas aconteceram. Ele estava pronto para tomar uma decisão na segunda-feira, mas ele tirou a pressão e disse, eu vou primeiro orar, eu vou primeiro buscar a direção de Deus. Se a gente tivesse paciência para orar mais, para buscar mais, para nos relacionarmos mais com Deus e buscarmos a vontade dEle, quanta decisão errada seria evitada, não é verdade? Mas temos pressa, porque queremos saciar os nossos desejos, queremos saciar as nossas vontades, quando Deus nos chama para um relacionamento. Concluindo, irmãos e irmãs, hoje temos as mesmas árvores, as mesmas escolhas. O nosso relacionamento com o Senhor é testado da mesma maneira. Da mesma maneira. Começar bem um ano, ou começar bem um projeto de vida, uma etapa da vida, não se alcança por cumprir regras, não se alcança por boa intenção, mas se alcança por relacionamento com o Criador. Nasce na sabedoria que vem do alto. E todo o tempo, o Espírito de Deus que habita em nós vai lutar contra a carne, vai lutar contra os desejos. E a carne e os desejos vão lutar contra o propósito do Espírito Santo de gerar este relacionamento em nós. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. É interessante que a árvore da vida, no final do capítulo 3, depois da queda, o que aconteceu com ela? Você sabe? Quando Deus expulsa Adão e Eva da sua presença, do lugar da perfeição, e os envia para popular a terra e para administrar a criação, Deus coloca, diz o texto, anjos que protegem o acesso, que impedem o acesso
da árvore da vida. Você sabia disso? E este símbolo de relacionamento, que é a árvore da vida, com o Criador, agora há um bloqueio. E então nasce ali todo um processo histórico no Antigo Testamento, na história da humanidade, de como o homem, a criatura, vai se relacionar com Deus. Nasce ali o sacrifício para ser apresentado perante Deus. Nasce ali. E aí então, como a árvore da vida está cercada pelos anjos, querubins, e não se pode comer mais dela, então o homem vai aprender, vai ter que escrever uma história de como ele se relaciona com o Criador. Não mais livremente, não é mais livremente. Por isso a Bíblia diz que todos nós nascemos em pecados e estamos separados de Deus. Você e eu, por melhor que tenha sido a nossa família, os nossos pais, os ensinamentos que recebemos, você e eu nascemos separados de Deus, prontos para a eternidade sem Deus, perdidos no pecado, na morte, e não temos acesso à árvore da vida, não temos acesso. E tudo que fazemos não dá certo, não é suficiente. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele agora estabelece a história e o surgimento e a promessa de uma nova árvore que vai dar vida. Um dia Jesus está perto da sua morte, em João capítulo 15, e Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aí nasce lá no Éden e se concretiza em Jesus a nova possibilidade de relacionamento com a vida. A história do Antigo Testamento, desde capítulo 3 de Gênesis, da queda, até o final, até a cruz, é a história da nova possibilidade de nos relacionarmos com o Criador. Por isso Jesus diz: eu sou a nova árvore, eu sou a nova árvore, eu sou a árvore da vida, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai, Ele, não mais vocês, como Adão e Eva foram, o meu Pai é o agricultor. E Ele agora nos une em uma árvore só, porque Ele diz assim: vocês são os ramos desta árvore, e vocês recebem o alimento desta árvore. O que Deus está dizendo lá em Gênesis é que este relacionamento por escolha, que não é mais possível em Gênesis, se torna possível através de Jesus. Eu digo a você, Jesus é o único meio de você se relacionar com o Criador. Por isso a religião não serve, por isso as obras de justiça não servem, por isso a retidão de vida não serve, porque Cristo é o único que pode de volta trazer o fruto da árvore da vida para mim e para você. Se não for através de Jesus, não há relacionamento com Deus. Se você tem parentes, amigos, se você que está ouvindo hoje esta palavra, você quer se relacionar com Deus, e você tem amigos e parentes que querem se relacionar com Deus, que não seja através de Jesus, isso nunca será possível. Nunca. Até mesmo você que tem filhos, quando você diz assim, é melhor vá para a igreja, melhor que o filho esteja na igreja, isso é bom, mas não é o melhor, porque a igreja não é a árvore da vida. Ela pode indicar a árvore da vida. Religião não é a árvore da vida, mas é relacionamento com Jesus. Por isso todo dia eu disse, nós vamos ter essa escolha de novo. A gente cantou no início, Jesus é o centro de tudo que há.
De novo a gente volta e diz: quem vai ser o centro da minha vida amanhã? Quem vai ser o centro? Quem vai ser o centro do meu namoro? Quem é o centro do meu casamento? Quem é o centro da minha sexualidade? Quem é o centro do meu lazer? Quem é o centro da tela do meu computador, do meu celular? Quem é o centro das minhas piadas, das minhas gozações, das minhas brincadeiras? Quem é o centro? Essa é a pergunta. É a mesma que Adão e Eva tiveram que responder. A história é a mesma. Por isso, o Apocalipse apresenta lá no final da história de novo a árvore. E ela diz, lá no Apocalipse, o texto diz que há uma árvore na Nova Jerusalém que concede, através das suas folhas, cura para todas as nações. Interessante que a folha aparece de novo lá. A folha que foi usada lá por Adão e Eva para cobrir a sua nudez. Agora, na restauração da nova criação, da nova Jerusalém, da eternidade, a folha volta a ter um papel terapêutico, de cura. Só há cura para as nações, só há cura para pessoas, só há cura para famílias na árvore que é Jesus. E eu quero convidar você a responder uma pergunta, apenas uma. Se você tem escolha pelo relacionamento com o Senhor. Se você vai escolher este relacionamento, ou você vai deixar acontecer, ou que vai ter mais valor e peso e influência nas suas decisões, na sua vida, vai ser a árvore outra. É por aquilo que você acha, por aquilo que a cultura diz, pela maneira como você foi criado, pelas tendências do seu coração, pelo desejo da sua carne, do seu eu, ou vai ser o relacionamento com Jesus? Quando eu fui naquele congresso, aquele preletor sentou do meu lado, e eu fiquei o dia inteiro tão feliz, tão contente, porque eu pude fazer algumas perguntas particulares a ele. Mas depois eu fui embora, ele foi embora, nunca mais encontrei com ele, dessa maneira. Quando a gente se assenta para o relacionamento com o Senhor, através da palavra, através da oração, nós estamos dando oportunidade, espaço, tempo para o Criador conduzir a nossa vida, alegrar a nossa vida, tirar o medo da nossa vida, tratar das questões mais profundas da alma, das tristezas ou dos ressentimentos ou das mágoas ou das inimizades, dos desânimos, dar rumo, dar equilíbrio para a nossa vida. Nós estamos dando oportunidade para o Senhor mexer em nós, mexer em nós. Eu estava pensando nesse cântico que cantamos no início, que Jesus é o centro da nossa vida. Quando isso acontece, não importa como nós somos diferentes. Você pode ser uma pessoa muito extrovertida, ou você pode ser uma pessoa tímida. Você pode ser uma pessoa que gosta de ajuntamento e de festa, ou uma pessoa que é mais privativa. Você pode ser sanguíneo, você pode ser colérico, você pode ter e ser do seu jeitão, não tem problema nenhum, desde que Jesus seja o centro e a gente busque alimento e relacionamento com Ele. Seja como você é, como Deus fez você. Desfrute da maneira como o Criador fez você, mas não se perca, não se perca.
nas vozes. Vá para a árvore, vá para a videira verdadeira que é Jesus, e se curve, se dobre, e peça sabedoria, e peça direção, e peça a autoridade dele sobre a sua vida. Amém?